Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, dia de quê? Chazinho. Porque tá um frio. Hoje é terça-feira, estabelecemos, vulgo eu, dentro da minha cabeça, num compromisso público com vocês, de que toda terça-feira eu viria aqui e faria uma reflexão. Lembrando que as reflexões são vozes da minha cabeça, que eu decido compartilhar com vocês. E aí eu sempre gosto muito de receber o feedback de vocês no direct, de falando, cara, eu concordo com isso, não concordo, achei válido, não achei válido, penso diferente. Então eu gosto, pra sentir que é uma troca mesmo, não é um monólogo aqui eu só falando, né? Eu jogo a ideia, vocês jogam a de vocês também, e assim a gente segue o baile. Normalmente eu falo assim pra vocês, a reflexão de hoje veio de uma conversa que eu tive com alguém, com os meus pais, com os meus amigos. Hoje a reflexão ela não veio de conversa nenhuma com ninguém. Ela veio de algo que eu passei e que me indignou muito. E eu falei, cara, por que eu sou tão indignada? E aí eu falei, entendi. E isso dá uma boa reflexão. Hoje eu quero conversar com vocês sobre erros. Isso mesmo, sobre erro. Eu quero apresentar para vocês como funciona a minha cabeça em relação aos erros. Vamos lá. Tem uma coisa que me tira muito do sério. E para uma coisa me tirar do sério é difícil, é muito difícil. Então são coisas muito pontuais. Uma delas que me deixa com raiva é o erro. Ah, Duda, então tu fica pé da vida com o erro dos outros. Não. Veja bem, não. Porque o problema pra mim não é o erro. O problema é eu ter errado. E sabe por quê? Porque qualquer decisão significativa, né? Vamos e vemos. Se eu errei porque eu escolhi uma cor errada, porque... Bom, isso, né? Estou falando, né, nas suas devidas proporções. Coisas grandes, que têm repercussão. Repercussão, eu digo, sobre mim, sobre as minhas escolhas, sobre a minha vida. Pegou? Tô falando de coisas grandes. Quando eu erro nesse sentido, nessa proporção, aí eu fico realmente muito brava. Brava comigo, brava com a circunstância, é algo que realmente estimula a raiva em mim. E aí, vamos lá. Por que que eu tô falando isso pra vocês? Porque justamente eu fico com tanta raiva, porque quando eu tomo uma decisão relevante na minha vida, eu não tomo de uma hora pra outra. Eu não tomo observando coisas superficiais. Eu tomo com fundamento. Eu tomo minhas decisões com base no erro dos outros. Calma que eu vou explicar. Veja bem, errar é algo, de novo, nas suas devidas proporções, errar é algo que te dói muito, né? Todo mundo fala, não existe coisa melhor para gerar aprendizado do que o erro. E eu concordo plenamente com isso. Só que, de novo, cara, errar dói. Errar é uma coisa tipo, puta, errei, mano. Te consome tempo. O erro te consome tempo. Por isso, eu nomeei, eu tornei consciente há pouco tempo. Mas eu faço isso há muito tempo. Graças a Deus, eu acho. Que é olhar muito para os outros e entender o erro dos outros. Como assim, Duda? Vou explicar. Veja, meu pai é uma referência muito grande para mim na questão corporativa. Meu pai é uma pessoa muito sábia nesse sentido. Muito. Ele sempre foi meu mentor, meu conselheiro nesse sentido. Porque é uma pessoa muito experiente. Logo, já errou muito na vida. Quando a gente pode se aconselhar com alguém que já passou pelo que a gente passou, já teve que tomar certas decisões, e essa pessoa provavelmente já errou muito, porque na vida, se a gente rebobina, a gente vê que talvez a gente tenha muito mais erros do que acertos. Me diga qual o lado negativo de eu aprender com o erro dos outros. Claro que os outros precisam ser o mínimo de referência, e tem muito a ver com o papo que eu já tive com vocês, tá salvo nos destaques como referência,
que é sobre saber escolher suas referências, né? Você não vai escutar qualquer um, você não vai aprender com o erro de qualquer um, né, colega? Mas seguindo a minha lógica, eu estava falando do meu pai. Meu pai é uma pessoa com muitos anos de experiência em ambiente corporativo. E a gente sabe, amor, que tem que ter um jogo de cintura legal para você se virar no ambiente corporativo. Porque é um monte de adulto que quer ganhar dinheiro, mas ao mesmo tempo alguns não queriam estar lá, que só queriam ganhar o dinheiro. E, ai, amor, isso aqui dava assunto para outra reflexão, mas enfim. Dito isso, né, por pegar essa experiência do meu pai, ele me falou, estou dando um exemplo, tá? É verídico, mas é um exemplo, para ilustrar o que eu estou falando. Ele me falou de toda a trajetória corporativa dele, o maior erro que ele considera foi a falta de networking dele. Em que sentido, né? Pra quem não sabe, networking é a rede de trabalho que a gente faz. Pra vocês entenderem, network. Então, eu sou da área de comunicação. Então, se eu precisar, por exemplo, de um designer gráfico, me vem 3, assim, na hora, na cabeça, de pessoas que eu construí uma certa relação e que eu posso contar. Que eu sei que são ótimos profissionais e eu sei que eu desenvolvi o mínimo ali de amizade, de contato próximo. Por mais que, sei lá, eu fique 6 meses, 1 ano sem falar com a pessoa, eu sei que eu posso chamá-la e falar, preciso de você para um job, preciso, né? Então, isso é o networking. Diz meu pai que esse foi o maior erro dele, não ter construído essa rede, de poder passar a mão no telefone e falar, preciso disso para isso. Então, assim, quando tinha algum almoço que a galera ia para almoçar fora e tal, ele falava, não, prefiro, né, vou ficar aqui e tal. Quando a galera combinava o happy hour, ele falava, não, vou para casa e tal. Então, ele foi uma pessoa que não construiu isso. E aí, como ele falou isso pra mim, ele falou, esse foi meu maior erro e tal, numa conversa, ele me falou isso numa conversa. E aí, o que eu faço? Como funciona a lógica na minha cabeça? Cara, se ele é uma pessoa que é referência pra mim no ambiente corporativo, e ele falou que esse foi o maior erro dele no ambiente corporativo, por que eu vou passar toda a minha trajetória seguindo pra chegar lá, sei lá, daqui a X anos e falar, puta, fulano tinha razão. Não, eu tomo pra mim. Porque se foi um erro de uma pessoa que é referência pra mim, eu vou tomar pra mim. Eu vou aprender com o erro dele. Entende? Então eu vou fazer diferente. Porque assim, gente, vamos lá, pelo amor de Deus. Pra mim, e há pessoas que já me relataram que não gostam, que falam, não, eu tenho que viver a minha experiência, eu tenho que quebrar a cara e tal. E beleza, cada um segue o seu viés de vida. Mas é muito mais simples pra mim aprender com o erro dos outros. É muito menos doloroso, porque você só fica com a parte positiva do erro. Porque assim, a pessoa errou, ela aprendeu e ela não fará mais daquele jeito porque ela sabe que não dá certo. Você ficou com a parte do aprendizado. Você só ficou com o aprendizado. Você falou, meu Deus, fulano, que era uma pessoa inteligente na área X, quebrou a cara, então não vou ter o mesmo comportamento de fulano. E aí, o que eu quero trazer aqui pra vocês? Gente, vamos observar mais as nossas referências? Vamos sentar pra conversar com os nossos mentores, com os nossos conselheiros? E aí, o que eu digo com os nossos mentores, conselheiros? Cara, todo mundo tem uma referência. Alguém que se olha e fala, meu, que casamento legal que essa pessoa tem. Eu sempre brinco. Tem gente que fala assim, tô fazendo 40 anos de casado. Eu falo, caraca, você pode dar aula? Senta aqui, vamos conversar? Eu quero saber como você chegou nos 40 anos de casado. O que você fez? Né? Onde você errou que você julga que não foi bom? O que você fez de muito certo que te trouxe até aqui? Gente, vamos conversar com as pessoas? E aí eu te faço um convite. Você que é aquela pessoa que sai com amigas e que vocês só ficam falando da vida dos outros e que vocês querem saber quem separou, quem traiu quem não sei. Gente, cancela. Apaga esse papo. Se você não consegue extrair da pessoa outro assunto, você troca de amigo. Mas assim, eu tenho certeza que eu vou ser aquela véia do bar. Não é do bar, né? Porque eu sou gourmet, é do pub. A véia do pub. Que vai sentar tomando o meu chopinho
E eu quero conversar sobre a vida, sobre experiências. E entendam, eu converso porque, óbvio, eu gosto de saber as histórias das pessoas, mas é sempre com a segunda intenção de entender aonde você errou para me ajudar, para tornar a minha vida mais fácil, para tornar as minhas decisões mais concretas, mais embasadas. Hoje eu construí, veja bem, não caiu do céu, eu construí amizades que eu amo, que eu sento no pub bebendo o nosso álcool e a gente conversa sobre a vida, sobre coisas que a pessoa passou, que ela falou, cara, isso aqui deu muito ruim, isso aqui não funcionou, isso aqui funcionou. Cara, vamos conversar sobre a gente, vamos lá. Meu, que percepção, eu tô sentindo que eu não consigo fazer tal coisa. Cara, o que você acha que eu tô errando? E a pessoa, nossa, quando eu fiz o que você tá tentando fazer, eu tentei por esse caminho, porque foi mais fácil. E aí, amor, você só tem coisas positivas pra tirar de uma conversa dessa. E aí, fica o meu convite pra vocês nesse sentido. Se você já se considera uma pessoa assim, que eu brinquei, né, da mesa do pub, bebendo um chopp, mas pode ser na mesa da cozinha, conversando, o que é algo que eu fiz com a minha família minha vida inteira. Final de semana a gente almoçava e a gente conversava sobre a nossa semana, o que aconteceu, o que tava ruim, o que deu certo, o que deu muito errado, porque é através dessas experiências que a gente constrói experiências melhores, né? Que a gente escuta o erro do outro e a gente consegue aprender. Mas nisso você só consegue se você tiver um círculo aí de amizade decente. Pra vocês terem uma ideia, eu faço maquiagem no salão da minha mãe, né? E aí, eu já atendi, gente, muita gente. Desde a menina de 18 até a mulher de 70 anos, de 80 anos. Então eu já atendi muita gente. E durante a maquiagem, há conversas. E vocês não fazem ideia de quantos insights, quantas ideias, né? Eu aqui mandando um monte de termo em inglês. Ai, que péssima, Faria Limer de quinta categoria. Faria Limer da Shopee. Aí agora eu meti um Faria Limer, que tem gente que nem sabe o que é Faria Limer. Péssimo, gente. Péssima comunicadora. Mas enfim, voltando aos meus aprendizados com os meus clientes da maquiagem. Cara, eu já tirei muita coisa positiva de conversas. Claro que você tem que ser um bom perguntador, né? Porque não adianta, você gosta de X? A pessoa vai responder sim ou não, né? E quando alguém me responde sim ou não, eu sei que eu fiz uma pergunta muito objetiva. E aí eu faço outra pergunta que faça com que a pessoa discorra sobre o assunto, né? E claro, é um assunto, geralmente, tem que ser um assunto que é relevante pra você e que vai te agregar alguma coisa. Enfim, gente, a minha conclusão aqui é: aprendam com os erros dos outros. É a melhor coisa que vocês podem fazer na vida. E pode ter certeza que tem muita gente que vai aprender com os seus erros. Coisas que você vai falar, cara, aqui eu errei feio, errei rude. E aí a pessoa vai tomar aquilo como aprendizado, ou não, né? Mas enfim. Então, essa troca de experiência é sempre muito importante. E vai com intenção. Se você tá prestes a tomar uma decisão meio importante, pergunta pra quem já passou por isso, mas não pergunta só o positivo. Pergunta, cara, onde você errou? O que você fez que deu errado, que hoje você mudaria, você faria diferente e tal? Cara, vai sair muita coisa legal de uma conversa assim. Recomendo. E por hoje foi isso. Já falei bastante. Espero que tenha feito sentido na cabeça de vocês. Eu quero saber. Meu direct está aberto pra gente conversar, trocar aí ideias sobre os erros, sobre os seus erros, sobre os meus erros, né? E a gente agrega, a gente cresce, né? A gente fica mais inteligente numa troca assim, numa conversa assim. É isso. Um beijo e até a próxima reflexão. Tchau!